Olá, tudo bem? Bem-vindos ao Camisa 10. Bom, a gente está aqui hoje com o nosso pós-rodada número 11 do Campeonato Brasileiro, que começou ontem com dois jogos, né? Cruzeiro e Palmeiras e Corinthians e Santa Cruz. Fala um pouquinho do jogo do Cruzeiro. Cruzeiro que ganhou do Palmeiras de virada 2-1 no Mineirão. O Palmeiras saiu ganhando com o gol do Gabriel Jesus, que está jogando muita bola. Né, foi uma bobagem da zaga do Cruzeiro e o Gabriel fez o gol, mas desde o começo do jogo o Cruzeiro já estava jogando melhor, o Cruzeiro era melhor no jogo. O William, que fez os dois gols do Cruzeiro, jogou muita bola ontem, além de fazer os dois gols, correu o jogo inteiro, jogou muita bola. O time do Cruzeiro não é um time ruim, só não tinha se achado ainda. O Cruzeiro foi a primeira vitória do Cruzeiro em casa nesse campeonato, imagina só, a 11ª rodada. O Palmeiras fazia 6 jogos que não perdia, então bem importante o resultado desse jogo, né? O Palmeiras podia ter perdido a liderança, não perdeu no fim, né? O Palmeiras continua em primeiro ainda com 2 pontos de vantagem, e o Cruzeiro agora está em 12º com 14 pontos. Foi um bom jogo, bom jogo para o Cruzeiro começar a se reerguer também, segunda vitória seguida, né? Ganhou a outra de goleada fora de casa. Foi um bom jogo. Acho que o time do Cruzeiro, se engrenar também, pode querer alguma coisa mais do campeonato. O Palmeiras tem que seguir jogando, fazendo o jogo dele, porque é um bom time esse time do Palmeiras, e se continuar na mesma pegada, vai longe. No outro jogo de sábado, né, Corinthians e Santa Cruz, às 9, em São Paulo, o Corinthians ganhou de 2-1 em cima do Santa Cruz, gols de Romero e Luciano, né? O jogo parecia que ia ser tranquilo no primeiro tempo, o Corinthians dominou o jogo, a maior parte do primeiro tempo, só o Corinthians jogou. E o Santa Cruz diminuiu logo no começo do segundo tempo aquela besteira do Cássio, que lance horroroso, que eu não consegui entender o que foi que ele fez ali. Lance horroroso, e o Santa Cruz diminuiu e quase empatou o jogo, né? Ficou bem equilibrado o jogo depois que diminuiu. Mas o Corinthians conseguiu jogar bem, o meio campo do Corinthians está jogando bem, esse Marquinhos Gabriel está jogando bem também. Então o time do Corinthians parece que não se desencaixou totalmente, continua jogando bem. E o time do Santa Cruz é aquilo, né? Aquilo que a gente já sabe, aquilo que vai esperar. Vai brigar talvez para não cair. Santa Cruz está lá embaixo agora, caiu para a 18ª colocação, ficou na zona de rebaixamento nessa rodada com os outros resultados. E o Corinthians entrou no G4 de novo, né? No G4 que agora está com 3 times paulistas. Então o futebol paulista mais uma vez mostrando força aí no Campeonato Brasileiro, e são os 3 que estão ali, Palmeiras, Santos e Corinthians, estão jogando muito bem. Jogos de hoje, né? Começou às 11 em Minas com Atlético e América, América e Atlético na verdade, o mandante era o América no Independência. E como eu tinha dito ontem, o América não tinha perna para ganhar do Atlético, mas o time do Atlético também não fez um grande jogo. O gol do Robinho foi meio que uma atrapalhada da zaga do América. Foi 1-0 o jogo, não foi um jogo bom. O time do Atlético fez o suficiente para fazer os 3 pontos só, mas não passou muito disso também. Ainda não deslanchou o time do Atlético ainda. E o time do América é aquilo, né? Eu acho que não tem muita solução para o time do América, que continua na lanterna do campeonato, né? Continua lá embaixo, e o Atlético deu uma subida. O Atlético tem no 8º agora com 16 pontos. Acho que o time do Atlético pode melhorar bastante pelo time que tem. A base do time é a mesma ainda, né? Então tem muita coisa para fazer o time do Atlético ainda, mas tem que engrenar logo porque o campeonato está passando. Os jogos das 4 horas, Vitória e Ponte. A Ponte saiu ganhando do Vitória, né? Mas o Vitória foi melhor que a Ponte desde o começo do jogo. Pegou o pênalti no time do Vitória e teve 2 gols anulados, mal anulados. Na minha opinião, os 2 gols que o Vitória teve anulado foram os 2 gols mal anulados. O primeiro não estava impedido, claramente, e o segundo gol que o Dagoberto, que no finalzinho do jogo, né, foi com 50 minutos de jogo já, no finalzinho do jogo, o juiz disse que ele dominou com a mão dentro da área, mas o Vitória foi prejudicado nesse jogo, era para ter ganho. Foi melhor que o time da Ponte, apesar da Ponte ter saído ganhando, mas os dois estão ali agora no meio de tabela, né?
a Ponte está em 13º e o Vitória em 15º, os dois com a Ponte com 14 pontos e o Vitória com 13. Então os dois vão ficar nesse meio de tabela até o final do campeonato, bem provavelmente. Tem que cuidar com essa coisa do rebaixamento já também, porque é perigoso, perigoso. No clássico Fla-Flu, vitória do Fluminense por 2-1, né? Não era o dia do time do Flamengo hoje. Teve o gol contra, no primeiro gol contra, o William Arão, né? De cabeça. Depois o Guerreiro empatou o jogo e depois a zaga do Flamengo fez uma bobagem também, só bobeira hoje. Uma bobagem, e o Richarlison do Fluminense fez o segundo gol. O Flamengo continua em 6º lugar ainda com 17 pontos e o Fluminense deu uma subida também, agora subiu para 16 pontos, está em 9º, né? Foi um jogo bem equilibrado esse jogo do Flamengo, apesar de que o Flamengo jogou melhor o começo do jogo, o primeiro tempo. O Fluminense equilibrou depois, mas com essas bobeiras que deu o time do Flamengo foi fatal mesmo. Depois não conseguiu reagir mais e acabou perdendo. Podia ter ganho o jogo, mas foi um jogo bem equilibrado, não foi injustiça nem nada também. Bom, e no Clássico Paulista, né, teve um atropelo em São Paulo. O Santos passou o carro em cima do São Paulo, nem não tomou conhecimento do time de São Paulo. O Santos com 40 segundos de jogo fez 1-0, um contra-ataque muito ligeiro. O time do Santos é muito rápido. São Paulo depois até tentou dar uma equilibrada no jogo e tomou 2-0. E o jogo ficou, aí depois do jogo deu uma emparelhada, sem muita chance, sem nada. O time de São Paulo misto, né, por causa da Libertadores. E o jogo ficou morno até o final e teve o golaço do Lucas Lima de falta ainda no final do jogo. 3-0, vitória merecida do time do Santos, jogou muita bola. É muito bom esse time do Santos, é muito rápido do meio pra frente. E esse time misto de São Paulo não tem condições, né? Não tem. O time de São Paulo, se jogar inteiro, se jogar direitinho, com meio campo, com Ganso no meio campo, essa coisa toda, é bem melhor o time de São Paulo. Mas como tá pensando na Libertadores, né? Então é justa a vitória do Santos. O Santos agora que entrou no G4, é terceiro, né? Tá com 19 pontos. E o São Paulo tá em 10º com 15 pontos. Depois dessa derrota aí de 3-0. Uma goleada. Feio o jogo pro time de São Paulo. E aí vem o jogo que eu acho que não só pra mim, mas pra todo mundo, que foi a grande zebra da rodada, né? O Botafogo ganhou do Inter em Porto Alegre 3-2. O time do Inter provou do próprio veneno nesse jogo. Tomou 2 gols de contra-ataque do time do Botafogo, que fez um baita jogo. O Botafogo saiu ganhando de 2-0. Né? O Inter tomou 2 gols de contra-ataque no começo do jogo. E depois o Inter diminuiu. Logo depois o Botafogo fez 3-1 e logo depois o Inter diminuiu de novo. Mas ficou nisso. O time do Inter, como eu tinha dito, é perigoso jogar desse jeito que jogam. Eles jogam sempre nesse estilo, não importa se é fora ou se é em casa, o Inter joga do mesmo jeito sempre. E o time do Botafogo surpreendeu bastante pelo jogo que fez. Foi um jogo muito bom do time do Botafogo, muito rápido. E tomara que o Botafogo consiga se reerguer no campeonato, né? Porque do jeito que tava, não tava dando. O Inter, a sorte do time do Inter é que os que estavam lá em cima já nenhum deles ganhou, né? Então uma coisa meio que emparelhou e embolou tudo lá na parte de cima da rodada. O Inter continua em segundo e o Botafogo saiu da zona de rebaixamento em 16º agora com 12 pontos. O Inter continua com 20. Então é isso aí, né? Essa coisa de jogar desse jeito que o time do Inter joga é muito perigoso, Bom, Atlético Paranaense e Grêmio. O Atlético ganhou por 2-0. O time do Atlético mereceu ganhar, podia ter feito mais. Atacou desde o começo do jogo. O time do Grêmio não fez nada no jogo, absolutamente nada. Parece que nem entrou em campo o time do Grêmio. O time do Atlético atacou desde o começo, pressionou desde o começo, mereceu fazer 2-0. O Grêmio ainda teve um jogador expulso, né? Não se encontrou nesse jogo o time do Grêmio. Como eu tinha dito, uma das poucas coisas que eu acertei para essa rodada foi que o time do Grêmio não ia fazer um bom jogo lá contra o Atlético, porque é muito difícil jogar contra o Atlético lá no Paraná. É bom o time do Atlético em casa. Agora fica ali naquele meio de tabela, né? O Grêmio ficou ali. O Grêmio saiu do G4 agora, né? Com essa derrota, o Grêmio saiu. Com a segunda derrota seguida, o Grêmio ficou em 5º com 18 pontos. E o Atlético está logo atrás em 7º com 17 pontos. Então o Atlético já deu uma subida e o Grêmio caiu um pouco na tabela. Mas foi um bom jogo para o time do Atlético, não correu risco nenhum.
jogou muito bem e mereceu ganhar. O único 0 a 0 da rodada, Coritiba e Figueirense. Figueirense e Coritiba. Não, os dois não saíram do 0 a 0, que nem eu tinha dito. Esse daqueles jogos que depois lá no final do campeonato vai fazer alguma diferença para rebaixamento e essas coisas assim. Os dois times atacaram bastante, foi um jogo com bastante finalização, bastante movimentação, mas faltou acertar o pé e foi o único jogo dessa rodada que terminou 0 a 0, uma rodada com bastante gol. Foi o único 0 a 0 da rodada. Um jogo bem equilibrado, os dois times tentaram o jogo inteiro. O Figueirense, por estar jogando em casa, atacou mais, mas não conseguiu fazer muito mais que isso também. E agora o Figueirense é 14º com 14 pontos, tá ali 2 pontos da zona do rebaixamento, e o Coritiba tá lá na vice-lanterna com 10 pontos. Então o time do Coritiba o pessoal que está ali perto da zona do rebaixamento já está se distanciando um pouco mais. O Coritiba tem que reagir logo para não depois no final do campeonato não ficar tão desesperado assim. E fechando a rodada, né? Bom, eu disse que talvez que eu acreditava que a Chape ia fazer o crime lá, aconteceu totalmente o contrário. A Chape foi goleada 5 a 1 pro Sport, um passeio do time do Sport lá em Recife. O time do Sport não teve conhecimento do time da Chape, 5 a 1, um golaço do Diego Souza ainda. Um jogo muito bom do time do Sport, a Chapecoense nem conseguiu jogar. O time do Sport foi muito melhor, conseguiu botar um ritmo bom no jogo, fez um baita jogo. Talvez tá aí a reação que o time do Sport, que faltava pro time do Sport para começar a subir no campeonato. Já saiu da zona do rebaixamento, é 16º, tem 12 pontos, e a Chape está em 11º com 15. Então o time da Chape podia ter chegado um pouquinho mais perto do pessoal lá de cima, mas o Sport tem que dar uma respirada nessa rodada. Baita o resultado do Sport. Bom, esse foi o pós-rodada da rodada número 11 do Campeonato Brasileiro. Vou ficando por aqui, espero que tenham gostado. Eu vejo vocês na próxima, daqui a 1 ou 2 dias no máximo. Até lá, valeu!